Antigamente nós dizíamos, abram vossas Bíblias. Hoje é preciso dizer, liguem vossas Bíblias, não é? Se você está com a sua Bíblia virtual, ligue a sua Bíblia. Queremos rapidamente compartilhar algo com vocês concernente à celebração da ceia que hoje vamos partilhar. Êxodo capítulo 2, verso 23 e 24. Antes de ler o texto, simplesmente gostaria de dizer que este assunto nós falamos muito nesse final de semana. Hoje, aqui nesta casa, é uma noite de celebração da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é uma das cerimônias mais importantes no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. E nesta noite eu quero, de um ponto de vista um pouco diferente, trazer ao seu conhecimento algumas verdades a respeito da celebração da Santa Ceia. E nós começamos entendendo o que acontece quando a Páscoa foi instituída, lá no Êxodo, quando o povo estava para sair do Egito, indo agora para o deserto de encontro a Canaã de Deus. Livro de Êxodo capítulo 2, agora sim, no verso 22, diz o seguinte: vamos ler a partir do verso 23, para que fique mais claro. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Diga comigo, aliança de Deus. Amado Deus, nós estamos em Tua presença e nesse momento nós precisamos ouvir a Tua voz. Para isso me rendo. Fala, Senhor, esta gente. Quebra, Senhor, todas as barreiras. Nos traga entendimento espiritual e que aquilo que o Senhor ministrar ao nosso coração não seja só para os nossos ouvidos, mas seja, Senhor, fundamento para ser vivido. Capacita-nos, Espírito, para que possamos viver as verdades de Deus, para que possamos ser e ter um coração segundo o Teu coração, Jesus. Nós oramos agradecidos. Digam comigo, amém e amém. Queridos, não conversem agora, olhe para mim com toda a sua atenção, não saia do seu lugar. Quero ser o mais conciso possível para que nós possamos compreender a questão da Santa Ceia. Segundo a palavra de Deus, conta-nos a história bíblica que Israel esteve cativo no Egito 400 anos. Israel saiu do Egito debaixo da bênção de Deus, 430 anos, na verdade, depois que entrou em um período que foi um período de escravidão. Nesse período de escravidão, o povo de Israel se multiplicou. Era uma família, 12 filhos, e ali o pai Isaque. Porém, querido, entende-se à luz da palavra que o povo se multiplicou e eram aproximadamente agora 3 milhões de pessoas. A carga sobre Israel pesou, Israel sentiu o peso desta carga, e a Bíblia diz que o povo clamava a Deus pelo livramento. Havia uma promessa de Deus para que Israel fosse liberto. Havia uma promessa de Deus, e mesmo passado tantos anos, Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão. Eu quero abrir um parênteses e dizer a você que mesmo que Deus tenha feito a você uma promessa há muito tempo, eu quero dizer que Deus nunca se esquecerá da promessa que fez a você. E ao seu tempo, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga comigo, Deus é fiel. Profetiza, Deus vai cumprir na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Muito bem. E a Bíblia diz que no dia que o povo de Israel, pós-passado, vocês sabem a história, vieram as 9 pragas. Na 10ª, Deus dá uma direção para Israel e diz o seguinte: Deus dá a seguinte ordem: vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vocês vão umedecer os umbrais das portas. A carne vocês vão comer,
E o texto é claro em dizer que vocês devem comer ele todo. O cordeiro todo não deveria ter sobra. Seria então o fato que, se a família fosse pequena, não o suficiente para comer esse cordeiro, deveria então chamar um vizinho, para que ambos pudessem consumir toda a carne daquele cordeiro. Agora eu quero que você guarde isso. Primeiro, um cordeiro. Segundo, comer a carne desse cordeiro. Terceiro, o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Muito bem, neste dia foi instituída a Páscoa. Neste dia, o povo de Israel foi liberto, saindo do Egito e agora indo para o deserto com destino a Canaã. Deus libertou o seu povo do Egito. Porém, a libertação foi marcada por um novo tempo. A libertação foi marcada por uma celebração que agora é chamada Páscoa. Muito bem, alguns anos depois, diz a palavra no livro de Lucas, no capítulo 22, que no dia que Jesus foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão. A Bíblia diz que Jesus tomou o pão. Eu tenho um pão, eu quero só te dar um exemplo nesta noite. A Bíblia diz que Jesus tomou um pão e, tendo dado graça, ele agradece a Deus pelo pão. O pão não seria comido só uma pequena partícula, mas eles iam se alimentar. Entende-se então que o pão é para o alimento. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas Jesus tinha agora na sua mão pão e ele dizia: este é o meu corpo que é partido por vós. Depois de partido o pão, ele repartiu o pão. O pão é partido e ele é repartido. O que Jesus está dizendo, querido? Ele está dizendo que aquele momento era um momento que iria marcar a história da humanidade, porque Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o unigênito, ele se tornou homem. A Bíblia diz que no livro de Filipenses que ele se humilhou, tomando a forma de homem, e na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele agora, junto aos seus discípulos, toma o pão, parte. Ele está dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. E ele dá aos seus discípulos e diz: comei dele todo. E ele menciona que nós deveríamos fazer isto em memória dele. Muito bem. Se nós voltarmos no tempo, um pouco mais antes, além de Jesus, nós vamos lembrar que no dia da Páscoa, eles pegaram cordeiro, mataram cordeiro, comeram cordeiro, partiram e comeram cordeiro. Aquele cordeiro, querido, representava Jesus. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento, Jesus é o Cordeiro de Deus, e ele está agora descrevendo o que havia de acontecer de uma forma simbólica. Ele toma o pão, que é o corpo, parte, e agora reparte. O pão representa o corpo, e eu e você agora fazemos parte deste corpo. Eu e você agora vamos comer deste pão que foi partido. Este não é o pão, esta não é a carne, é uma simbologia. E eu preciso que você entenda que estamos fazendo isto hoje por uma razão: nos lembrando da morte de Jesus, nos lembrando do sacrifício de Jesus. Será que nós temos isso em mente? Será que nós temos isso em mente? A morte de Jesus, como foi? A Bíblia diz que depois de ter comido, de ter partido e repartido o pão, ele toma o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Lembra que Deus lembrou-se da aliança que fez com Abraão? Agora Deus, através de Jesus, está fazendo uma nova aliança. Nesta aliança, Ele está dizendo: este é meu sangue, que é derramado por vós. O sangue lá na antiga aliança foi aspergido e foi lançado ali aos umbrais das portas.
E se você olhar à luz da palavra, todas as vezes que Deus faz uma aliança com o homem, há derramamento de sangue. Isso já começa com a aliança lá no Éden, depois começa com a aliança adânica, depois ele vai na aliança de Noé, depois ele vai na aliança de Abraão, depois ele faz uma aliança com todo o seu povo de Israel, e agora ele faz a aliança da graça, e na aliança da graça é selada com o sangue, e esse sangue agora é o sangue de Jesus. E então o pão representa o corpo, o sangue representa a purificação, a vida de Jesus derramada por nós para a purificação dos nossos pecados. Ok, sabemos disso. Muito bem, nós estávamos lá no Êxodo, voltamos até Jesus, vamos caminhar um pouco mais até a igreja de Corinto, quando Paulo, no capítulo 11, no 1 Coríntios capítulo 11, ele compartilha com a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática. Ele estava ensinando e tornando a falar sobre a Santa Ceia, e ele está dizendo uma coisa aqui muito importante, querido. Ele está dizendo: na noite que Jesus foi traído, assim diz o texto, nós não vamos abrir para ganhar tempo. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partindo, deu graça e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Ele está repetindo as palavras que Jesus está dizendo, porém com uma observação. No texto, a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma e beba, para que não faça para a sua própria condenação. O que eu quero que vocês entendam nesta noite, este é o mérito da questão, é que quando Paulo está ministrando a igreja de Corinto tinha perdido a noção do que era a celebração da Santa Ceia. A ceia naquela época não era como nos dias de hoje. Hoje vamos servir a você um pequeno pedaço de pão. Naquela época eles comiam mesmo e bebiam, comiam e bebiam até se fartar. Porém, alguns irmãos da igreja de Corinto, no dia de Santa Ceia, ele fazia aquilo que a gente costuma fazer quando vai no churrasco na casa do irmão, né? Hoje eu não vou nem almoçar porque tem um churrasco na casa do irmão, e a gente meio que poupa o estômago para a gente comer mais. As pessoas iam à Santa Ceia com a intenção simplesmente de comer e de beber. Já não tinha mais um compromisso com a aliança e já não tinha mais lembrança da morte de Jesus. Por causa disso, diz o apóstolo Paulo, há muitos doentes e muitos que dormem, porque não sabem discernir o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo está fazendo isto, preste bem atenção, eu preciso que você entenda isso. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isto, ele está falando da igreja de Corinto. Se você ler o livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto tinha pior nível de pecados, de imoralidade. Por exemplo, um rapaz, ele passou a conviver e se relacionar sexualmente com a esposa do seu pai, que não era sua mãe. Lá a Bíblia diz que eles, os irmãos, não deviam entrar em litígio. Os irmãos iam no juiz, eles iam nos tribunais, levando uns os outros aos tribunais. A coisa estava uma desordem. A igreja de Corinto estava enferma. Por quê? Paulo enfatiza o fato de que esta igreja, ela não discernia o que era o corpo e o sangue de Jesus. Por isso havia muitos doentes e muitos que dormem. O apóstolo Paulo está me fazendo entender que se nós estivermos nos lembrando da morte de Jesus, se nós estivermos visualizando e vivendo e entendendo a morte e a ressurreição de Jesus, obviamente que nós não vamos dormir o sono da negligência, não vamos dormir o sono da religiosidade, não vamos dormir o sono do pecado, não vamos morrer fruto de toda essa situação. Por isso o apóstolo Paulo está chamando a minha, a sua atenção, e essa carta não é só para a igreja de Corinto, mas é para a igreja de hoje. E eu digo a você, amado irmão, hoje é ceia do Senhor, e a Bíblia diz que o homem examine-se a si mesmo. Eu preciso me encontrar de forma adequada para a ceia.
Porém, há um paradigma que eu preciso quebrar nesta noite. E eu falei bastante isso esse final de semana. Há um paradigma que nós precisamos quebrar. Primeiro, quem é digno de tomar a ceia? Eu preciso que você reflita um pouco sobre isso. Agora, nós vamos tomar a ceia. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, então coma e beba, e faça isso de forma digna, para que não seja condenado por isso. Quem é digno? Como eu poderia classificar as pessoas hoje que são dignas para a celebração da ceia? Quem são dignos, ou quem são dignos de comer o pão e beber o cálice, ou comer do corpo numa simbologia e beber do sangue numa simbologia? Quem é digno? Se nós olharmos para a palavra de Deus, querido, perdoe-me o que eu vou dizer, mas eu quero quebrar um paradigma para que você entenda isso. Ninguém é digno de comer o pão e beber o cálice. Ou então, deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui essa semana não cometeu nenhum pecado? Aquele que não cometeu um pecado, atira a primeira pedra. Todos nós ainda vivemos uma situação na nossa carne que precisa ser vencida. Nós estamos lutando contra o pecado. João diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se algum de vocês pecarem, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu e você, nós fomos justificados. Óbvio, eu estou caminhando com Cristo. Hoje eu tenho mais entendimento. Eu já não cometo mais os pecados de adultério. Eu não tenho mais vícios. Eu não vivo mais uma vida de mentira. Eu já venci muitas coisas. Mas, querido, há pequenos delitos que cometemos no nosso dia a dia que pode nos impedir de colocar-nos à condição de dignos. Quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu olho para a vida, o ministério de Jesus, e quando eu olho para o sacrifício de Jesus, nenhum de nós pode se achar: eu sou digno. Por quê, amado? Porque se eu me achar digno de comer a carne, beber o cálice de Jesus, querido, eu sou digno então de comer a carne de qualquer um de vocês, ou beber o sangue de qualquer um de vocês, ou vocês beberem o meu. O bem da verdade, que quando nós nos convertemos, eu sempre falo isso, Deus nos tirou do mundo. Conversão fala de nos tirar do mundo, mas a santificação fala do mundo, Deus tirar o mundo de dentro de nós. Quando eu me converto, Deus me tira do mundo. Mas quando eu passo a viver uma vida com Deus, a santificação tira o mundo de mim. Mas olha aqui para mim, mesmo assim eu não estou digno. Então por que a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos analisar? Por que a Bíblia está dizendo que nós precisamos checar, nós precisamos nos encontrar de forma digna? Ele está falando que nós precisamos ter discernimento do que é o corpo, do que é o sangue. Há muitos de vocês que já alcançaram um grau de maturidade. Há muitos de vocês que hoje estão mais maduros e outros menos maduros. Então os mais maduros podem tomar a ceia, os menos maduros não? Negativo, querido. A graça do Senhor é a razão que nos capacita para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. A graça do Senhor vai muito além daquilo que imaginamos. O amor de Deus vai muito além daquilo que pensamos. Eu e você fomos alcançados pela graça. Não há nada que você faça que vai justificar a sua salvação. Não há nada que você faça que vai te colocar numa condição digna, porque nós somos dignificados pela morte e pela ressurreição de Jesus, pela graça do Senhor que nos alcançou. Por isso hoje eu sou livre e por isso hoje eu estou salvo. Então, quem deve tomar a ceia? Aqueles que sabem discernir o corpo de Cristo.
o sangue de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos ler o texto, abra a sua Bíblia, e com isso quero concluir. Livro de Coríntios. Livro de Coríntios, capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios 11, 23. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim. Verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha aqui, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, aonde está o pecado, querido? O discernimento. Discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós tivermos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não recairíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Muito bem, então o verso 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Olha para mim. Se esta semana eu vivi uma situação e eu cometi algum erro, eu preciso confessar. Eu preciso confessar. Mas a confissão do meu pecado parece ainda não ser unicamente suficiente. Eu preciso discernir o corpo e o sangue de Cristo. O que é isso, querido? Como eu posso discernir o corpo e o sangue? Eu preciso que você entenda que o corpo de Cristo, nós somos o corpo, a igreja do Senhor. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus morreu, ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida. A Bíblia diz que daqui não muitos dias, lá no livro de Apocalipse, eu e você estaremos nas bodas do Cordeiro, celebrando a última ceia do Senhor. Quem vai estar nesta ceia do Senhor? Aqueles que discerniram o corpo e o sangue de Jesus. Entenderam o corpo, a unidade, o corpo de Cristo, o sangue que nos purificou, o sangue de Jesus que nos lavou, o sangue de Jesus que nos comprou, Jesus derramando a sua vida. E agora que eu conheço o corpo, o sangue, eu vou viver uma vida debaixo do discernimento, produzindo em mim santidade ao Senhor. Produzindo em nós santidade ao Senhor. Por que, querido, que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao Calvário, Ele atraiu a todos. Sabe qual é o grande propósito de Deus, querido? É que todos sejam salvos. E nós, enquanto igreja, nós somos campeões para colocar alguns de fora. Olha, esses não vão ser salvos, esses não vão ser salvos. Isso não nos cabe. Isso é coisa de Deus. E a palavra de Deus nos faz entender isso. Então, o que eu quero que você entenda nesta noite, que você discirna, que hoje nós vamos cear, hoje nós vamos comer do que? Do pão que representa a carne, o corpo de Jesus que foi partido por nós. E vamos tomar do cálice que representa o sangue de Jesus que foi partido por nós. Por que estamos fazendo isso? Lembrando-nos da sua morte. Posso ter um vídeo aqui enquanto eu estou falando? Vou pedir ao Wagner para apagar essa luz central. Eu estou concluindo. Enquanto você está visualizando esta imagem, eu quero concluir o meu pensamento nessa noite.
Nós estamos, querido, hoje vivendo esse momento da Santa Ceia. A Santa Ceia não pode passar desapercebida por nós. Nós não podemos chegar aqui simplesmente para comer o pão e beber um pouco de vinho ou de suco da vida, videira. Nós estamos aqui, querido, nos lembrando da morte de Jesus. E se nós tivermos isso em mente, na nossa mente e no nosso coração, nós vamos entender que Jesus pagou um preço altíssimo por nossas vidas. Jesus pagou um preço altíssimo por você. É preciso que nessa noite de Santa Ceia você não só coma, você se lembre da morte, você se lembre da sua ressurreição. Conta-nos a palavra de Deus, a luz da palavra, que Jesus, no livro de Isaías capítulo 53, tomou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz no livro de Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. A Bíblia diz no livro de Isaías que não víamos nele formosura. A Bíblia diz no livro de Isaías que pelas suas pisaduras eu e você, nós fomos sarados. O que significa, Jesus, queridos? Significa que Jesus se enfermou por nossa causa. A Bíblia narra na história que quando Jesus, na noite que foi condenado, ou no dia que foi condenado, ele foi açoitado, e o açoite tinha 18 tiras de couro, e na ponta tinha pedaços de ossos, e ele foi açoitado 39 vezes. E se nós calcularmos, nós vamos entender que Jesus teve 468 ferimentos no seu corpo. A sua carne foi totalmente moída. Baseado naquilo que Isaías diz, nós olhávamos para ele e não víamos nele formosura. Essa noite, querido, é noite de ceia. Nós estamos nos lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. E se você não discernir essas coisas, querido, e se você simplesmente tomar o pão e beber do cálice sem noção dessas coisas, você toma para a sua própria condenação. Porque Jesus morreu por nós, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está sentado à direita do Pai. Hoje Ele intercede por nós. E há um dia, daqui não muitos dias, que eu e você, nós estaremos na glória, como já mencionei, nas bodas do Cordeiro, ceando a ceia do Senhor. Por isso, eu quero que você nesta noite se lembre, enquanto os diáconos já estão vindo aqui à frente, eu quero que nesta noite você se lembre, o pão que você toma representa o corpo de Cristo, o vinho que você vai beber representa o sangue de Cristo. Precisamos ter isso em mente, sabendo o preço que Ele pagou por nós, sabendo o preço que Ele pagou para que eu e você fosse salvo, discernindo e entendendo que Ele morreu, mas Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Agora, se nós vamos comer do pão, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, para que permaneceremos no pecado, se a graça, para que a graça superabunde? Ele já nos libertou. Romanos capítulo 5, Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o conselho da carne, mas andam segundo a lei do Espírito e da vida. Por causa do sacrifício de Jesus, nós estamos livres. Por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós estamos na ceia. Mas eu quero que você discirna isso. Eu quero que você traga isso à sua memória, à sua lembrança, porque é isso que Jesus está dizendo: fazer isto em memória de mim.